Claque. Vamos lá, pessoal. Bom dia. Para quem não me conhece, eu sou a Laila. A gente vai ver aqui alguns temas rapidinho. Fiz uma aposta aqui em juizado especial criminal, que é um tema muito favorito da FGV. Óbvio que a gente não vai ver tudo que está no slide. O material já está aí, então depois você bate o seu olho ali numa revisãozinha rápida para a sua prova amanhã. E eu vim aqui hoje para estimulá-los, né? Na verdade, ninguém aqui hoje vai ficar mais inteligente ou mais burro, ou vai passar ou deixar de passar por hoje. Mas pode ser aquela uma questãozinha ali que vai te colocar dentro dos 40 pontos, que a gente pode conseguir pegar, aquele estímulo ali emocional, aquela coragem que você precisa, tá? E a gente vai com esse negócio mesmo do barulho, é isso, né? Então, e vim também com essa vestimenta para você, que sempre foi o aluno mulambo na faculdade, que você tem jeito, olha só. Vim aqui hoje para demonstrar que é possível sim. Então não se preocupem, né? Nas outras aulas do presencial eu vi um lixo humano trabalhar aqui, né? E hoje no aulão eu falei, não, preciso mostrar uma dignidade para os alunos perceberem que dá certo. Então você pode ser mulambo, normal, e no dia a dia as pessoas acreditam em você olhando a sua roupa. Elas falam, nossa, aquela pessoa é bem-sucedida, aquela pessoa ligando um dinheirinho, olha a roupa dela. Tá? Então, para você não perder sua esperança, porque você vai conseguir, ainda que ninguém precise saber que você é um mulambo. Então, esses dias eu fui num evento, aí, motivo de bullying dos alunos, inclusive, aí uma aluna colocou assim no Instagram para mim, nossa, professora, a senhora é 8 ou 80, e realmente é isso. Ou a senhora vai dar aula como uma quenga velha, ou a senhora vai como uma princesa. Aí eu falei, bom, quenga velha eu não esperava que fosse isso, né? Mas acho que tá bom, né? Vou aceitar pela segunda parte do elogio. Mas, enfim, é isso. Então, vamos lá, pessoal. A gente vai falar um pouquinho sobre o GCRIM. E aí o GCRIM, ele trata do procedimento sumaríssimo. Então, vejam vocês, né? Aqui é penal, mas a gente vai falar um pouquinho do GCRIM, porque ela é uma lei que fica fora, né? Então, o Marciano provavelmente não abordou sobre ela. E penal também o pessoal não aborda. Então, vamos falar sobre ela, porque ela vai cair, sim, na sua prova. Sempre tem uma prova sobre o GCRIM. E o GCRIM, ele inaugura o procedimento sumaríssimo. Então, nós temos o procedimento ordinário, o procedimento sumário, esses dois regulados no CPP, e temos o procedimento sumaríssimo regulado na Lei 9.099. Então, lá no GCRIM, nós trabalhamos com as infrações de menor potencial ofensivo, que são chamadas de IMPO. Quando eu tenho elas? Então, nós temos infrações, aliás, crimes cuja pena máxima não exceda a 2 anos, crimes cuja pena máxima não exceda a 2 anos. Temos também contravenções penais, quaisquer que sejam essas contravenções, a pena cominada é contravenção, está disposto na Lei de Contravenções Penais, é IMPO, é crime que vai ser, é infração penal que vai ser processada no GCRIM, e aqui nós temos uma vedação, ok? Uma vedação através da aplicação da Lei Maria da Penha, tá? Então, Maria da Penha, se eventualmente nós tivermos um crime ou uma contravenção penal que se encaixe nesse conceito, então uma contravenção penal de vias de fato no ambiente da Lei Maria da Penha, não vamos aplicar GCRIM, tá? Ou, se eu tenho um crime cuja pena máxima não exceda 2 anos, então um crime de ameaça, por exemplo, artigo 147, esse também ele não será processado e julgado pelo rito do sumaríssimo. Então, nós temos uma vedação expressa que é trazida ali pela Lei Maria da Penha. Então, veja, a peça inaugural do nosso GCRIM é o TCO. Então, o delegado, ao invés de instaurar o inquérito policial, através, geralmente, da conversão de uma
autuação ou de uma condução coercitiva em flagrante, ele vai lavrar o termo circunstanciado de ocorrência. Então, nós teríamos mais ou menos a seguinte situação. Hoje vocês vão ter aula com um professor que ele se chama Stanley. Quem não conhece ele vai olhar e vai saber que é ele. Ele é estranho, você vai olhar e falar, bom, esse é o Stanley, tá? Então, suponhamos que o Stanley ele foi surpreendido na via pública fumando um baseado. Então, ele estava lá e isso não queria falar, mas aconteceu, tá? Só entre nós aqui. E aí, ele me ligou e falou, Laila, olha só, eu estou aqui na delegacia, aconteceu um BO. Eu falei, que aconteceu? BO? O que aconteceu? Que termo chulo é esse, né? Esse BO. Aconteceu um problema, me conduziram coercitivamente, me trouxeram aqui na delegacia e o delegado ele vai lavrar um APF. Aí eu falei, não, Stanley, ele não vai lavrar um APF, você é maconheiro, menino. Ele vai lavrar um termo circunstanciado de ocorrência. Então, a peça inaugural desse procedimento administrativo, que é o TCO, muito mais informal do que o inquérito policial, até porque ele é regido pelos princípios da lei do juizado especial criminal, informalidade, oralidade, celeridade, o delegado ele vai confeccionar esse TCO, ao invés, portanto, de converter a condução coercitiva em uma prisão em flagrante, e veja, se o Stanley se comprometer a comparecer aos atos do processo, ele vai sair tranquilamente. Então, vai ter uma audiência designada, o delegado vai falar, olha, Stanley, você vai lá na audiência do GCRIM, dia tal? Ele vai falar, vou. Ele vai falar, então, você pode ir embora. Agora, por exemplo, se o Stanley, ele der louca, ficar revoltado, falar que tinha que liberar logo essa porra, que não é para ele aquilo ali. Bom, se ele fizer de louco lá, aí sim, o delegado, ao invés de instaurar ou lavrar esse TCO, ele vai converter isso em um APF. Então, eu posso ter prisão em flagrante em crimes que são IMPO, em situações que se encaixam na IMPO? Posso. Quando? Quando a pessoa ela se nega a comparecer aos atos posteriores que serão praticados na audiência do Juizado Especial Criminal. Tudo bem? Lá na audiência de conciliação. Então, eu posso sim, mas essa não é a regra, essa é uma exceção. Pois bem, então veja, temos o TCO, que é essa peça, o termo circunstanciado de ocorrência, e o GCRIM, além de ter trazido esse procedimento mais célere, ele também trouxe institutos despenalizadores, ok? Então, nós temos os dois principais, que é a transação penal e a composição civil, tá? Transação penal. As pessoas transam no presídio, é isso? Não, não é uma transa no penal. Não, não é uma transação penal, não é isso. Calma, tá? Dá uma segurada, né? A composição civil, vamos ver essa primeiro. O povo ficou tudo alvoroçado, todo mundo na seca, estudando pra caralho, né? Não tem força pra transar. Eu sei bem como que é isso aí, tá? É mais ou menos... Na composição, você está tão cansado que se passasse Gisele Bündchen assim, vamos, você dá um chute na cara dela. Ou se passasse, sei lá, o Brad Pitt, você falava, não, cara, hoje não, eu estou cansada, me deixa, eu sei bem como é isso. Então, veja, na composição civil, que é um instituto despenalizador, o que vai acontecer? Essa composição civil, ela acarreta uma renúncia ao direito de queixa-crime nos crimes de ação penal privada e ao direito de representação nos crimes de ação penal pública condicionada à representação. Então, é mais ou menos assim. Vamos pegar um exemplo aqui, lá do GCRIM. Então, suponhamos que a pessoa, ela veio, o aluno aqui, falou, professora, a senhora é uma biscate. Então, ele praticou uma injúria contra mim. Então, ele levantou e falou, professora, a senhora é uma biscate. Então, eu recebi isso, o que acontece? Eu vou ficar chateada. Vou falar, estão sabendo. Espalhou. Vou falar, pô, já espalhou, né? Estão sabendo agora que meu trabalho acabou, né? Então, eu vou ficar, não, claro que não. Vou ficar chateada, vou disfarçar. Vou ficar indignada e veja, o que eu vou fazer? Eu vou lá lavrar um BO, embora seja um crime de ação penal privada, e aí veja, vai ser designada uma audiência no GCRIM,
E aí, o que vai acontecer? Se lá na hora dessa audiência do GCRIM, que é um conciliador, quem vai fazer, não é o magistrado, o cara me ofereceu uma grana, então ele ia falar assim, olha, professora, toma aí R$5.000 por isso. Aí eu falava, nossa, estou valendo tudo isso, né? Nossa, que bom, né? Aceito. Eu falava, não, aceito. Então, veja, essa composição civil, ela vai acarretar a minha renúncia ao direito de queixa. Lembrando que renúncia, ela é uma causa de extinção da punibilidade prevista lá no Código Penal. Então, a partir do momento que eu aceito essa grana, nessa composição civil, automaticamente eu estarei renunciando ao meu direito de propor uma futura queixa-crime. Tudo bem? Agora, também, se é um crime de ação penal pública condicionada à representação, então, uma lesão corporal leve. Suponhamos que, na audiência de conciliação, eu aceitei uma composição civil. Veja, também essa grana vai acarretar a renúncia ao meu direito de representação. Então, o Ministério Público ele não vai poder mais titularizar essa ação na medida em que eu não mantive ali a representação, que é uma condição especial para a propositura da ação penal. Tudo bem até aqui? Agora, o outro que nos interessa também é a transação penal. Na transação penal, veja, aqui nós vamos obter uma substituição. Ao invés de uma sanção, serão imputadas à pessoa provavelmente uma pena restritiva de direitos, tá? Então, o que vai acontecer? Eu vou à audiência em um crime de ação penal pública incondicionada ou condicionada à representação. E aí, vejam vocês que a vítima representou, não houve renúncia ao direito de representação, e aí o promotor ele vai me propor a transação penal, perfeito? Se eu aceito essa transação penal, o que acontece? Não quer dizer que eu estou aceitando a imputação de autoria que é feita para mim. Está simplesmente querendo dizer que eu preferi extinguir uma possível persecução penal ainda no seu nascimento. Então, eu aceito a transação para eu não ter um problema posterior em um processo criminal regular no rito do sumaríssimo. Ok? Agora, a transação, quem propõe é o promotor. Não é a vítima. Então, às vezes, a vítima está lá em uma ação penal pública condicionada à representação. Vamos pegar lá uma lesão corporal leve. E aí ela está puta com a pessoa. E a pessoa oferece uma grana para ela e ela fala, não quero. Não quero. Então, vai manter ali a representação dela ativa. Mas, veja, o promotor pode oferecer uma transação disso. Por quê? Porque a transação quem oferece é o titular da ação penal. Então, veja que ele vai dizer, olha, você bateu na fulana, você quer prestar serviço à comunidade por 4 meses? Quero. Então, morreu ali, teve a transação penal. Tudo bem? Agora, nós temos 2 diferenças básicas entre esses institutos despenalizadores. Na composição civil, quando eu tenho essa composição homologada, se depois a pessoa não paga, isso vira um título executivo judicial. E aí, o que vai acontecer? Bom, se eu não cumprir o pagamento da composição civil, a pessoa ela tem que ajuizar uma ação autônoma de execução nocível, processo civil. Tá? Veja, não tem como desconstituir esse título e aí eu voltar a ser processada ou a pessoa que me xingou de biscate. Não dá. Aí eu vou ter que pegar o título homologado e ajuizar uma ação lá no cível, uma ação autônoma de execução, para poder ingressar. Veja, ajuizar no cível uma ação autônoma de execução. Por quê? Porque, embora seja um título executivo judicial, veio de uma esfera diferente da cível. Então, não tem como eu iniciar um cumprimento de sentença. Eu tenho que ingressar com esse título judicial com uma ação autônoma de execução. Tudo bem? Agora, na transação penal, se a pessoa ela não cumpre, o que vai acontecer?
Bom, se ela não cumprir, vai haver a retomada do curso do procedimento sumaríssimo, tá? Então, muita atenção para esses dois institutos. Lembrando que o prazo para o exercício do direito de queixa ou do direito de representação é de 6 meses, contados a partir do momento em que você toma conhecimento do fato. Tudo bem? Então, e esses dois são, sempre a gente tem provas da FGV cobrando. Então, eu trouxe aqui umas considerações que nós já conversamos e temos o terceiro benefício, que é a suspensão condicional do processo. Então, nós temos de novidade no GCRIM composição civil, transação penal e suspensão condicional do processo. Na suspensão condicional do processo, veja, processo não é pena. Então, eu ainda não tenho um processo nascido a partir do recebimento da denúncia. Eu não tenho. Então, aqueles crimes cuja pena mínima seja menor que 1 ano, o juiz o promotor vai oferecer a suspensão condicional do processo. Veja, isso aqui é um instituto que está inserido e previsto no GCRIM, mas não é aplicado no rito do GCRIM. É aplicado para qualquer rito que tenha crime cuja pena máxima não seja maior que 1 ano. Então, por exemplo, crime de furto simples. Qual é o rito? Ordinário. Pena até a partir de 4 anos o rito é ordinário. Então, eu tenho um rito ordinário, o promotor ele vai confeccionar a denúncia criminal com uma imputação e classificação do crime. Embaixo, ele vai trazer na cota ministerial dele uma proposta de suspensão condicional do processo. Ou seja, se for um crime com a pena mínima igual ou inferior a 1 ano, que é o nosso caso, a pessoa não estiver sendo processada, ele não é condenado por outro crime, ele não é reincidente em crime doloso e as circunstâncias judiciais da situação autorizam ou indicam que seja proposta a suspensão, o promotor ele já vai deixar ali, ali preparada essa suspensão. Sendo aceito, o que vai haver? Uma suspensão do processo pelo período de 2 a 4 anos, que é um período de prova. E aí, se a pessoa se comportar bonitinha, no final do período de prova, ela vai ter a punibilidade dela extinta. Tudo bem? Então, aqui também nós temos a extinção da punibilidade pela suspensão condicional do processo. Ok? De GCRIM, o que vocês precisam saber é isso, tá? Basicamente, eu trouxe aqui umas súmulas que, eventualmente, o FGV tem cobrado. Então, a gente tem aqui que crime continuado, eu não tenho suspensão condicional do processo quando a soma da pena mínima das infrações e o aumento mínimo for maior que 1 ano. Então, como assim? Ora, eu tenho, por exemplo, 2 furtos em continuidade delitiva. 2 penas mínimas, 1 ano. 1 ano com 1 ano extrapolou, não cabe. É isso que a súmula quer dizer para vocês, tá? Tenho aqui que a suspensão do processo e a transação penal não se aplicam a Maria da Penha, né, uma vedação da lei. E nós temos aqui também que a suspensão do processo não se aplicam a concurso material, formal ou continuidade, quando a soma da pena mínima for superior a 1 ano. Então, exemplo, eu tenho um concurso material de lesão corporal e furto. Bom, pena mínima, né, 1 ano de um, com mais alguns meses do outro, vai extrapolar 1 ano, então também não cabe suspensão condicional do processo. Então, o promotor ele vai oferecer denúncia pelo furto e pela ameaça, e na cota ministerial não vai haver essa possibilidade. Tudo bem até aqui? Então, também mais essas súmulas aqui. Eu posso ter suspensão condicional do processo na desclassificação do crime e na procedência da pretensão punitiva. O que é isso? Então, por exemplo, o Stanley foi pego com mais 2 pessoas. O Stanley e o Marciano. Quem mais? E como que é o professor que estava aqui antes? Eduardo foram presos, né? Uma associação. E aí, tráfico, né? E aí o Stanley estava lá com a droguinha dele, com uma balinha, nem era traficante nem nada, mas o Marciano e o outro professor eram. Mas o delegado, dane-se, ele não quis saber. Os 3 foram conduzidos para a delegacia, olha que interessante. O delegado lavrou a PF, os 3 foram para a audiência de custódia, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva, inclusive do Stanley, que era usuário, que estava com a balinha de droga dele lá.
tá? E aí, veja, na defesa preliminar, porque é um rito de drogas, então, portanto, a defesa preliminar antecede o recebimento da denúncia, eu disse, olha, esse cara aqui é Zé Droguinha, esse Stanley aqui. Pô, ele não tem nada a ver com a situação. Então, o que o juiz ele vai fazer? Ele vai desclassificar com relação ao Stanley, que é o nosso caso, e vai aplicar os institutos despenalizadores do GCRIM, tranquilamente. Aqui estamos tratando também da suspensão condicional. Mas o juiz ele pode, ali, com o promotor, aplicarem a transação penal, já que ele estava com posse para uso, tá? Então, é isso que a súmula está dizendo. Olha, se eu já tenho o processo caminhando com um rito tal, mas no final da sentença você constatou que, na verdade, é um crime simples e que cabe ali uma pena mínima de 1 ano, filho, você vai aplicar suspensão para esse cara aqui. Por quê? Porque para ele é ótimo, porque vai extinguir a punibilidade dele. Então, é como se ele nunca tivesse sido condenado ou processado por nada. Tudo bem? Então, esse é o teor da súmula que também eu trouxe para vocês. Trouxe os casos de revogação obrigatória e facultativa. Revogação obrigatória da suspensão. Quando a pessoa ela é processada por outro crime ou não efetuar sem motivo justificado a reparação do dano. Então, se ele ficou ali de se comprometer com a reparação do dano e ele não fez, nós vamos ter uma revogação facultativa, mas obrigatória. O que cai em prova facultativa, a suspensão poderá ser revogada se o acusado vier a ser processado no curso do prazo por contravenção. Aí o juiz ele vai ver se revoga ou não essa suspensão. Revogou a suspensão, o que acontece? Vida que segue, recebimento da denúncia, defesa, instrução, memoriais, sentença. Tudo bem até aqui? Certo? Detalhe do STJ, tá? Isso aqui pode ser que caia. A suspensão do processo pode ser revogada depois do período de prova. Como assim? Eu fiz merda no meu período de prova e ninguém ficou sabendo. Aí o juiz, ele, né? Extinguiu a minha punibilidade pelo cumprimento do sursis. Mas depois os caras descobriram que eu estava na treta no período de prova. Então o juiz ele vai desconstituir o teor dessa decisão. É isso que a súmula está dizendo aqui. Desde que não tenha havido a extinção. Então, desde que não tenha havido declaração da extinção, entenda-se o seguinte: para a acusação, trânsito em julgado; para a defesa, declaração da extinção. Então, muito cuidado com isso daqui. Vou repetir, tá? Fiz merda no meu período de prova, ninguém ficou sabendo. No ato da sentença, o juiz extinguiu a minha punibilidade. Então, ele disse, Laila, você foi maravilhosa. Demorou, se comportou e extinguiu a sua punibilidade. Para a defesa, que é o que você vai adotar, declarou, publicou no Diário Oficial, dane-se. Não vai poder desconstituir isso porque eu pratiquei crime no meu período de prova, tá? Para o MP, espera o trânsito em julgado, então, portanto, o promotor poderia desconstituir. Tudo bem? Então, veja, antes da pessoa ser beneficiada com a extinção, então, se eu tenho lá 2 anos de período de prova, no último ano do meu período de prova, eu pratiquei um crime. No último dia. No dia seguinte, eu já estou fora do período de prova. Então, eu já cumpri o meu período depurador. Se for para o caso do juiz reconhecer essa suspensão e ele ficar sabendo que no último dia eu fiz merda no meu período de prova, ele pode revogar ainda. Ok? Então, atenção com esse detalhe aí. Se isso cair na prova, depois acenda uma vela para mim branca, tá? Preta, vermelha, os negócios mais escuros, não. Só cores leves. Branco, azul bebê, rosinha claro, tá? Que você vai falar, vocês vão lembrar de mim, a professora falou disso. Tudo bem? Então, vimos GCRIM, a parte mais importante. Vamos falar sobre dosimetria rapidamente, porque eu quero falar só sobre um critério do STJ, tá? Calma, ninguém vai aprender isso aqui, tá? Relaxa. Isso aqui é um esquema que está aí, depois vocês olhem, das fases da dosimetria. E aí, veja, as questões da fixação do regime, mas o que eu quero é que vocês memorizem a substituição pelas penas restritivas de direitos. Isso cai muito na FGV. Então, veja, quando é que eu vou substituir uma pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos? Sempre que a pena cominada não ultrapassar 4 anos e o crime não for violento. Então,
Então, fui condenada por uma pena de 3 anos a um crime de roubo. Então, o juiz ele vai condenar normal. Na hora, ele vai fixar uma pena privativa de liberdade de 3 anos. E aí, depois, ele vai fazer a referência à substituição, que é a do artigo 44. Tudo bem? Então, ele vai dizer, considerando o quê? A pena do crime ora tratado. Não extrapola 4 anos, que é um crime sem violência ou sem grave ameaça, eu vou aplicar a substituição. Agora, por exemplo, professora, é uma lesão corporal culposa. O juiz ele pode substituir? Pode, é a terceira hipótese, segunda hipótese. Se a pena combinada, se o crime for culposo, não importa a pena. Qualquer pena aplicada cabe a substituição da pena, ok? Aí o aluno diz assim, professora, mas se é um crime violento? Cala essa boca. Se é crime violento, é dolo, né, gente? Eu matei alguém sem querer, ai meu Deus, lesão grave. Como assim? Crime culposo não tem lesão grave, gravíssima. É sem querer, né? A pessoa tem a previsibilidade, ela viola um dever de cuidado e ela atinge um resultado não desejado. Então, veja, crimes culposos não tem gradação de lesão. Então, por exemplo, pratiquei uma lesão corporal culposa, a pessoa ficou aleijada. Tá, mas ela é culposa. Cabe substituição de pena? Cabe substituição de pena. Porque o crime ele é culposo, não importa qual é a natureza desse crime dentro dessa forma culposa, tá? Então, cuidado com esse detalhe. Terceira hipótese, a pessoa ela não pode ser reincidente em crime doloso e se as circunstâncias judiciais forem favoráveis. Então, cuidado que isso cai bastante. Isso aqui é artigo 44, lá do Código Penal. Aqui eu trouxe umas súmulas para você, também que o STF... que o FGV gosta. A opinião do julgador pela gravidade do crime não é motivação para imposição em regime mais severo. Então, por exemplo, Stanley praticou tráfico. Meu Deus, eu vou colocar ele no fechado. Ele praticou um tráfico privilegiado. A pena dele é menor que 8 anos, mas, cara, ainda é um tráfico, então eu vou colocar ele no fechado. Não, o juiz ele não pode fundamentar um regime mais gravoso pela própria natureza do crime. Não pode, ele tem que fundamentar no caso concreto. Então, essa é uma súmula muito importante. Também, a imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena exige uma motivação idônea. Como assim? Apliquei uma pena de 7 anos para a pessoa, mas eu quero colocar ela no regime fechado. Eu posso? Posso, mas eu tenho que ter uma motivação idônea, tá? Então, guardem também esse detalhe da súmula. E aqui nós temos na 440... fixada a pena no mínimo, o juiz não pode estabelecer um regime prisional mais grave em razão da pena, com base a pena na gravidade abstrata. Como assim, professora? Suponhamos que seja um crime de roubo, tá? Roubo. Pena de 4 a 10 anos, beleza. No crime de roubo, o que acontece? A pessoa, ela pegou uma pena de, sei lá, de 6 anos. Então, seria semiaberto. E aí o juiz diz assim, olha, mas, cara, essa pessoa aqui é assaltante, eu vou deixar ela no fechado. Não, por quê? Porque na dosimetria, ele não vai poder trabalhar com essa flexibilização do regime só pela existência da pena, como eu disse. Ele tem que fundamentar. É um complemento da súmula do STF, tá? São súmulas, então, também... deixa essa ressalva aqui das súmulas. O que mais, gente? A reincidência não pode ser considerada como circunstância agravante e circunstância judicial. Professor, o que é isso? Nada, você só vai memorizar essa informação e vai levar para a sua prova, tá? Agravante fica na segunda fase, circunstância judicial fica na primeira. No momento da dosimetria, o juiz ele não pode considerar a mesma situação fática para agravar e elevar a pena na primeira fase com base nisso, tá? Então, é isso que a súmula ela está dizendo para nós. Temos a súmula 444, que o juiz ele não pode usar ação penal em curso ou inquérito policial para valorar negativamente os antecedentes. Então, estou aplicando a minha pena lá. Na primeira fase, são circunstâncias judiciais. Aí eu vejo lá que o Marciano está respondendo por tráfico. Eu não posso valorar isso como maus antecedentes, tá? Isso daí é o teor dessa súmula. Professora, qual é o raciocínio? Gente, hoje não dá tempo. Você vai aprender a merda da súmula. Isso aqui
que cai a súmula. Então, você vai lá e vai gabaritar essa merda, tá? Depois a gente tem uma aula só sobre isso. Agora, que mais? Súmula 545. Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do juiz, o réu fará jus à atenuante do 65. Então, o que a FGV gosta de fazer? Por exemplo, a pessoa está respondendo por um crime qualquer. E aí, veja, por um crime de homicídio. Homicídio não, um crime de lesão corporal. E a defesa e o réu diz assim, olha, eu dei um murro na cara do Marciano, eu desloquei o maxilar dele, mas foi em legítima defesa. Então, eu estou ali dizendo que, de fato, eu fui a autora dos socos, mas que eu estava amparada por uma excludente de ilicitude. Então, eu pratiquei uma confissão qualificada. O que é isso? Você confessa, mas diz assim, velho, mas eu estou de boa porque é excludente de alguma coisa aí. Então, você fala que é você, mas que, na verdade, não é crime porque é uma excludente de ilicitude ou, por exemplo, de culpabilidade. Então, veja, se o juiz te condenar por essa lesão gravíssima e ele tiver utilizado a sua confissão, ainda que meia boca, para convencê-lo disso, ele vai aplicar essa atenuante sim. Tá? Então, ainda que a pessoa não tenha dito assim, eu pratiquei a lesão nos termos da denúncia criminal, mas ele diz assim, eu pratiquei a lesão em legítima defesa, o juiz usou essa informação para se convencer, ajudou ele? Ajudou. Então, ele vai considerar isso como atenuante na segunda fase. Tudo bem? E veja, se o meu cliente ele é reincidente, e se ele confessa na instrução que praticou o crime, guardem isso, nos exames passados caíram. Compensa-se reincidência com confissão. Então, o que acontece? Na hora de calcular a dosimetria, se a pessoa ela for reincidente e essa pessoa confessou no processo, elas vão se anular. Então, o juiz ele não vai considerar a reincidência e nem a confissão, nem para prejudicar e nem para melhorar. É como se tivesse se neutralizado essas circunstâncias, tá? Nós chamamos isso de compensação. Então, é possível a compensação entre a reincidência e a confissão do réu, tá? Guardem também essa informaçãozinha aí de dosimetria. Que mais? A confissão retratada pode ser utilizada pelo juiz? Se ele se convenceu, ele sempre vai usar para beneficiar no cálculo da dosimetria, tá? Sempre. Então, era isso que eu queria falar aqui da dosimetria. Estou suando horrores aqui, gente. Eu vou para outro lugar saindo daqui, gente. Só a pizza aqui no meu braço. O que está acontecendo? Logo no meu que deu errado? Tinha todo mundo para dar errado? Cara, que condicional estava no calor? Ai, Deus me livre. Então, não era o problema. Aconteceu já de antes. Então não é um estigma meu. Então, pela primeira vez, não foi uma culpa minha. Porque sempre é a culpa minha aqui, ó, o que dá errado aqui. Sobre a pena, suspensão condicional. Também, gente, isso aqui sempre cai. Então, você vai ter que dar uma olhada. Requisitos objetivos. Pena privativa de liberdade não superior a 2 anos. Suspensão condicional da pena. Se é da pena, eu tive processo. Então, o juiz ele está na sentença. Na suspensão condicional do processo, eu não tenho nada ainda, o processo está nascendo. Na pena, não, eu tenho a suspensão condicional da pena. Pena que não exceda a 2 anos, tá? Agora, veja, a pessoa não pode ser reincidente em crime doloso, a não ser que a pena anterior a ele tenha sido combinada a de multa. Então, vou explicar. Professora, qual a diferença da suspensão condicional da pena e da substituição da pena, né? Que é melhor. Bom, na substituição da pena, crimes não violentos. Né? Agora, se eu tenho um crime violento aqui e por alguma razão meu cliente pegou uma pena privativa não superior a 2 anos, eu posso aplicar? Posso, tranquilamente. Professora, eu consigo aplicar o 44. Eu posso? Eu posso. Então, primeiro eu tento substituir, se eu não conseguir, eu venho para a suspensão condicional da pena. Tá? Requisito subjetivo, o réu não ser reincidente. E aqui nós temos um detalhe, tá? Que a FGV também gosta.
Pena não superior a 4 anos quando o condenado for maior de 70 anos, que é o chamado sursis etário. Então, a pessoa tomou uma pena de 3 anos e ela era idosa, maior de 70, né? Não é nem idosa, maior de 70 anos. Muitos de vocês aqui, né, só pela alma, que ainda é novo, mas parece você hoje, um lixo que vai para a prova amanhã. Veja, nesse caso, a não ser eu fico, né, nas minhas provas, tanto que eu estou um lixo até hoje. Eu fiz prova domingo, de infecção, fui para o hospital, internei, eu não sei vocês, mas eu sou dramática, né? Se vamos ficar, né, estourado, vamos estourar de verdade. Eu sou dessa, 880, né, já viu? Então, veja, também a gente suspende a pena quando há razões de saúde, que é o sursis humanitário. Tudo bem? Então, guardem sursis etário acima de 70, humanitário a pessoa está doente, e o normal, pena não superior a 2 anos. Tudo bem? Então, gravem isso aí, pelo amor de Deus, que eles colocam muito. E temos o livramento condicional, que não é suspensão condicional da pena. Olha a diferença. Quando que eu tenho? Sempre que a pena é igual a superior a 2 anos. Requisitos: 1/3 se é crime comum, metade se é reincidente e 2/3 hediondos. O que significa isso, gente? A pessoa, ela está cumprindo a peninha dela lá. Ao invés dela progredir para o semiaberto, ela vai para o livramento condicional. Então, ela fica na rua, ela não tem que prestar nada na rua, não tem que ficar ajudando ninguém, porra nenhuma, ela fica na rua, na dela. Então, ela é muito melhor do que a progressão para o semiaberto ou para o aberto. Na aberto, você tem que ir lá igual um mendigo, dormir lá na casa do albergado. Velho, livramento condicional, você está de boinha, você está na rua, na balada, e você está em livramento condicional. Você não tem que dar satisfação para ninguém, e é isso. Então, o livramento condicional é muito mais benéfico. Guardem essas frações: 1/3 comum, metade comum, se é reincidente, 2/3 se é hediondo. Professor, e se é reincidente em hediondo? Não. Lembra, hediondo é ruim. Se você é reincidente, você é muito ruim. Então, nada de bom vai acontecer para você. Nada. Então, também você não vai ganhar isso aqui, tá? Requisitos subjetivos: comportamento satisfatório e aptidão para prover a própria subsistência, ok? Atenção, condenado por crime doloso com violência ou grave ameaça, a concessão do livramento é subordinada à constatação de condições pessoais. Mentira, só para cair na sua prova é isso aqui, de que a pessoa ela não vai voltar a delinquir caso ela seja colocada em liberdade. Então, nós temos suspensão condicional do processo, que é GCRIM, né, veio do GCRIM, não temos pena ainda. Temos suspensão condicional da pena, a pena é aplicada, ok? Temos o livramento condicional, então nós não podemos confundir isso. E temos a substituição de pena do 44. Gente, isso aqui vai cair uma questão dessa merda que eu estou falando aqui, tá? Então, cuidado para vocês não confundirem os institutos. Tudo bem? Depois, toca um sino aqui, né? Então estamos de boa. Então, eu trouxe aqui depois crimes contra a fé pública, tá? Só para os encargos de consciência. Então, depois vocês deem uma olhada. Falsidade material ideológica, falsa identidade e uso de documento falso. Sempre cai uma questãozinha, então eu trouxe aqui. E apostei na lei da ORCRIM, que já tem um tempinho que não tá, que está meio adormecido, tá? ORCRIM, o que nós temos? O crime de organização criminosa, associação de 4 ou mais pessoas, organizada, estruturada, com o objetivo de obter qualquer tipo de vantagem em qualquer crime cuja pena máxima seja superior a 4 anos. Então, nós temos 4 ou mais pessoas, pena superior a 4 anos. Então, 4 é o seu número-chave aqui do crime de ORCRIM, tá? Veja, o que nós temos de interessante aqui nessa estrutura? Esse conceito de ORCRIM, por si só, já caracteriza o crime da ORCRIM. Então, se eu preencho esses requisitos aqui para praticar tráfico, eu respondo pelo 33 e pelo ORCRIM.
São concurso material de crimes. Ah, eu tenho uma ORCRIM, mas ainda não fiz nada. Eu estou no crime da ORCRIM, ok? Então, lembre-se que isso é um crime autônomo com relação às outras infrações que estejam vinculadas a ele. Tudo bem? Temos aqui concurso de crimes, que não tem nada demais, estava no quadrinho, então eu aproveitei, né? Ctrl+C, Ctrl+V. E aí aqui nós temos as modalidades, tá? Nós temos aqui um crime interessante, que é a obstrução ou embaraço de investigação de infração referente ao ORCRIM. Então, veja, se a pessoa impedir ou embaraçar investigação da ORCRIM, ela responde criminalmente. Então, estou passando pelos crimes rapidinho, só para vocês terem uma noção. Temos aqui as organizações terroristas, que são aquelas que são caracterizadas com ações voltadas para a prática de atos de terrorismo. Tá? Então, são as organizações criminosas terroristas. Temos a possibilidade de afastamento cautelar do servidor público que esteja sendo processado pela ORCRIM. Então, por exemplo, eu sou servidora pública e estou praticando lavagem de capitais, corrupções passiva e ativa no contexto da ORCRIM. Então, eu vou ser afastada cautelarmente das minhas funções. Essa é uma premissa que é trazida, uma possibilidade pela lei da ORCRIM. Então, há esse afastamento cautelar do servidor público. É possível e ela é mais famosa ainda pelos seus meios de obtenção de prova. Ok? Delação premiada, interceptação telefônica, que mais? Telemáticas, interceptações ambientais, afastamento de sigilo financeiro, bancário, enfim, infiltração policial e retardo na ação, que é a ação controlada. Então, quais são as meninas de ouro aqui da ORCRIM? Delação premiada, interceptações, ação controlada, infiltração policial e interceptação ambiental. Essas são os principais meios de obtenção de prova que são trazidos pela ORCRIM. Tudo bem, pessoal? Tranquilo, né? O que mais? Temos aqui os requisitos da colaboração premiada. Identificar os demais coautores, revelar a estrutura hierárquica, recuperar os bens, benefícios, redução de pena, substituição por uma pena restritiva de direitos. Então, por exemplo, peguei 30 anos na ORCRIM, mas eu informei e possibilitei a apreensão, a recuperação de R$1 bilhão que foi recuperado. Posso ter o benefício? Pode, a lei ela traz. Tá? Então, o juiz ele vai deixar esse político lá para cumprir uma pena restritiva de direitos, porque ele recuperou R$1 bilhão, que ele mesmo pegou, esse filho da puta, né, para os cofres públicos. Tá? Então, é um benefício que a colaboração trouxe. Também, não oferecimento de denúncia, redução da pena até a metade e progressão de regime diferenciada. Tá? Então, todos esses são os benefícios advindos da colaboração. Veja, não é colaboração, delação só, né? Você ir lá contar uma historinha. Qualquer colaboração para a elucidação e processo da situação. Colaborei informando o local de lavagem de capitais. Colaborei indicando o dinheiro a ser recuperado. Então, tudo isso também é colaboração e, portanto, está dentro desse rol, tá? A delação premiada é uma das formas pelas quais a colaboração irá se manifestar. Tudo bem? Então, esses são aqui os requisitos. O que mais? Perdão ministerial, em que o MP ele vai deixar de oferecer a denúncia. Direito ao silêncio, você pode ficar quieta, isso aí não vai cair na sua prova, óbvio. Defensor, participação do juiz, que jamais vai interferir na colaboração, na celebração do acordo. O magistrado ele não pode interferir, senão ele viola o sistema acusatório. Então, ele simplesmente homologa, ou quando ele constata uma nulidade muito absurda, aí ele interfere para nulificar aquele procedimento. Tudo bem até aqui? O que mais? Só para finalizar a ORCRIM. Valor probatório da colaboração e infiltração de agentes, que é medida excepcional e subsidiária. Então, aqui dentro, além disso, nós temos a ação controlada,
tá? Que é um mecanismo de infiltração não, de flagrante postergado, em que eu tenho que ter uma notificação prévia do magistrado. Então, veja, a galera vai retardar a apreensão, a atuação policial, para conseguir angariar o maior número de provas, maiores objetos de crime, e aí ele tem que informar o juiz. O delegado ele não precisa dar autorização, mas o juiz ele tem que saber que ele vai retardar essa ação policial, tá? Que é a ação controlada. Já a infiltração, não. Infiltração policial, gente, é algo muito sério. É um agente infiltrado. Então, o juiz ele tem que deferir para que o agente possa trabalhar ali infiltrado no sistema da Orcrim. Tudo bem? Então, lembrem-se, o Orcrim é um crime autônomo e, geralmente, ele anda em concurso material com outros crimes. Tráfico, lavagem de capitais, que são os da modinha aí que nós temos. Tudo bem? Que mais? Com essas considerações, eu termino aqui a Orcrim. Agora, só para a gente relembrar rapidinho aqui, se der tempo, alguns crimes contra a honra que também a FGV gosta muito de cobrar. Tá? Estão lá no artigo 136, 137 e 138, que são calúnia, injúria e difamação. Então, a gente tem lá artigo 136, artigo 137. Gente, só confere rapidinho para ver se eu não estou ficando doida, mas é isso mesmo. Então, eu tenho calúnia, difamação, injúria. Ok? Calúnia, imputação de fato falso, definido como crime. Qual é o momento consumativo da calúnia? No momento em que terceiras pessoas tomam conhecimento da imputação, tá? Então, se eu digo assim, Stanley pratica tráfico lá no 0. Então, eu estou imputando falsamente a prática de um fato certo, determinado, definido como crime, tá? Essa é a calúnia, crime de ação penal privada. A calúnia, ela admite exceção da verdade, que significa o quê? Significa a parte que é, imputada como caluniadora. Como assim? Bom, eu falo que o Stanley vende droga lá no 0, pratica tráfico. Ele fica chateado, ingressa com uma queixa-crime contra mim. Então, portanto, eu que imputei isso, sou ré em uma ação penal privada, ok? Eu, ré, posso usar a exceção da verdade para demonstrar que, de fato, o Stanley é traficante de drogas, tá? Quando que eu posso fazer isso? Regra, quando eu tenho uma certeza jurídica. Eu só tenho certeza jurídica de um crime com trânsito em julgado. Então, se, por exemplo, ele vem lá e diz para mim, Laila, você está me caluniando, e na minha exceção da verdade, ao invés de eu apresentar uma defesa prévia, eu apresento lá uma cópia da sentença pela qual ele foi condenado por um crime de tráfico com trânsito em julgado, eu tenho a minha exceção da verdade acolhida, tá? O acolhimento da minha exceção da verdade vai gerar a minha absolvição sumária, porque vai constatar que eu não pratiquei crime. Por quê? Porque quando eu consigo provar que eu estou falando a verdade, o meu fato, então, ele não é falso. Ele é um fato verdadeiro. Então, eu tirei uma elementar do crime, então, portanto, eu não pratiquei crime. Tudo bem? Então, no crime de calúnia, sempre é possível eu provar que estou dizendo a verdade. Agora... Ai, desculpa. Ai, meu Deus. Tá bom. Agora, o que eu estava falando mesmo? Ah, tá. A exceção ela vai desconstituir o crime. Agora, essa imputação, ela tem que ser uma imputação certa e determinada. Stanley, no local tal, pratica tal coisa. Se eu digo assim, Stanley é traficante. Stanley é traficante é injúria. Por quê? Porque eu estou atribuindo para ele uma qualidade negativa.
uma qualidade negativa. O momento consumativo da injúria, dá uma segurada aí, é no momento que a vítima toma conhecimento do fato. Agora, se eu digo assim, Stanley vende drogas no zero, ou Stanley vende drogas por aí. E Stanley vender drogas por aí é difamação. Por quê? Eu estou imputando um fato que pode ou não caracterizar como crime, mas que ofende a reputação dele, tá? Deem uma olhada nisso aqui que vai cair depois. Tudo bem, gente? No mais, boa sorte. Hoje vocês sabem que não vão aprender porra nenhuma mesmo. Estão aqui, não sei pra quê, né? Mas é isso. Para dar um gásinho ali pra você, que todo mundo tá na merda junto com você, né? Então você fica estimulado. Eu sei bem como que é. O que vocês fizeram já tá feito. Amanhã é só colocar no papel. Se não deu certo, vida que segue, toda vez tem prova, ok? Não vamos nos estimular. Nem sempre o nosso tempo é o tempo do universo. Então, às vezes, você quer tanto algo e não está na sua hora ainda. Então, também você tem que ser paciente. Tudo bem? É isso. Clique lá.